Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Acaba de chegar uma notícia bombástica lá de Brasília. Está pegando fogo, todo mundo está dando atenção para isso aqui. Vocês que estão chegando agora, já se inscreva no nosso canal, já ativa o sininho para você não perder a notificação. Já deixa seu like, que ajuda nós demais aqui para dar mais engajamento no nosso vídeo, para chegar para mais pessoas. Já deixa aí no comentário também de que cidade você é, o que está achando do vídeo. Vamos aqui também deixar os créditos para a Revista Oeste da plataforma YouTube. Assiste até o final, que esse conteúdo está pegando fogo, está bombástico. Todo mundo parou tudo para ver isso aqui. Então, vamos para a notícia. A última fala minha, eu suspendi, mas evidentemente foi uma preliminar. De sorte que eu tenho de votar esse réu, porque se a turma não concordar, eu não terei votado. Pois não viremos com o maior prazer. Entendeu? Não, mas eu acabei dando informação. Entendi, em relação àquele último réu. É outro réu. Presidente, eu vou até aproveitar pela narrativa que fiz do voto que antecedeu. Eu vou chamar agora a Ação Penal 2668 em relação ao réu Walter Souza Braga Neto. O réu Walter Souza Braga Neto, ele foi denunciado pelos crimes também de organização armada, tentativa de abolição, golpe de Estado, crimes contra o patrimônio. Eu estou falando mais rápido assim, não é que não sejam importantes os crimes, é porque toda hora eu estou lendo e relendo isso. A acusação, ela faz referência a conversas entre Braga Neto e Mauro Cid em 6/8 e 7/8 de 2021, nas quais eles comentam que o deputado Arthur Lira levaria ao plenário da Câmara dos Deputados a deliberação sobre o voto auditável e tratam de um exercício militar anualmente realizado na cidade de Formosa, desde 1988. Nas palavras da Procuradoria-Geral da República, o réu sabia do impacto político que o desfile causaria, sobretudo ao ser executado em um momento de notória tensão política. Evidentemente, causar impacto político, por ser um fato expressivo, mas por meio de um desfile realizado rotineiramente há quase 4 décadas, em si não configura atentado ao Estado Democrático de Direito, senão um fato cotidiano da vida política. De toda forma, como indica a Procuradoria-Geral da República, a PEC do voto impresso terminaria rejeitada no Congresso Nacional, denotando que o intuito do réu era um intuito lícito, diga-se de passagem, mas que nunca foi alcançado, né? Nunca foi alcançado, nós consagramos o voto tal como ele é até hoje. A imputação em desfavor do réu alude a 2 arquivos digitais apreendidos em poder do assessor de Braga Neto, coronel Flávio Botelho Peregrino, com orientações sobre a atuação do Ministério da Defesa nas manifestações pró-governo que ocorreriam em 7 de setembro de 2021. Além de tratar este momento anterior à vigência dos artigos do Código Penal, eu considero que orientações gerais sobre manifestações populares no ano anterior ao das eleições, que sequer foram detalhadas, não possuem aptidão de configurar ato executório violento para abolir o Estado de Direito. O Ministério Público aduz O Ministério Público aduz que em 9 de setembro de 2021, Mauro Cid e Braga Neto trocaram mensagens, nas quais este último afirmou: se não cumprirem, ele abre o jogo e viramos com ele. Os comandantes estão cientes, ele vai para a mídia contra o combinado. E aí nós rompemos. Esse diálogo do ano anterior às eleições, só por si, não desborda do campo da cogitação.
sendo necessário avançar na análise da peça acusatória para apurar quais atos efetivamente executórios praticou o réu. A acusação também questiona a participação do réu Braga Neto na reunião de 5 de setembro de 2022, já abordada em momento anterior em que Jair Bolsonaro teria orientado o alto escalão do governo sobre crítica ao sistema eletrônico de votação. B. Também a acusação leva em consideração um documento datado de 5 de novembro de 2022, enviado a Braga Neto por Mauro Cid. Bolsonaro, minha defesa, 6/11, semifinal, DOC X, com informações sobre fraude nas urnas eletrônicas que teria sido produzido e revisado em um grupo de WhatsApp. Eleições 2022, do qual Braga Neto participava desse grupo, cuja tese, segundo a Procuradoria-Geral da República, se conecta aos estudos que vêm sendo produzidos pelo Instituto Voto Legal, já mencionado anteriormente. C. Ainda alude à acusação o envio de arquivos do grupo, no grupo Eleições 2022, por Ângelo Martins de Nicole, nos dias 5 e 6 de 11 de 2022, de slides demonstrando a hipótese de fraude no Instituto Voto Legal, sendo que Ângelo de Nicole enviou a mesma apresentação para o argentino Fernando Cerimedo. Ainda, a Procuradoria destaca reuniões presenciais e virtuais para definir a estratégia de utilização do material produzido no Grupo Eleições 2022. E ainda o protocolo de representação eleitoral para verificação extraordinária perante o TSE. Eu remeto meus fundamentos já expendidos no capítulo relativo ao réu Jair Bolsonaro sobre esses fatos, plenamente aplicáveis ao réu Braga Neto. Vale registrar, de qualquer forma, que a própria Procuradoria-Geral da República admite que o relatório de fiscalização do Ministério da Defesa foi, contudo, entregue à CTE em 9 de 11 de 2022, sem referência ao documento elaborado no grupo Eleições 2022 e sem indicação de quaisquer irregularidade no certame. No que concerne à acusação de participação em planos de atos antidemocráticos, a imputação ministerial abrange a planilha Desenho Op Luneta, documento Operação 142 e os artigos PLJ-DOC X e HD 2022 DOC, igualmente já abordado nas razões de decidir relativas ao réu Jair Bolsonaro, às quais igualmente me remeto por serem aplicáveis a Braga Neto. Considero irrelevantes para fins penais as mensagens descritas na peça ministerial em que o réu Braga Neto se queixa com o militar da reserva Ailton Gonçalves Moraes Barros sobre a postura de Freire Gomes e de Batista Júnior, associando-os ao comunismo, ao passo em que elogia a conduta de Almir Garnier Santos. Com efeito, um militar da reserva não possui meios ou recursos para abolir violentamente o Estado Democrático. Nenhum réu pode ser responsabilizado a esse título pelas suas opiniões. A acusação pretende também criminalizar um editorial periódico Estadão que o réu compartilhou em caráter privado no dia 17 de junho de 2023 com o seguinte título: não se defende democracia com censura. Ao bloquear as redes de um cidadão que duvidou da lisura das eleições, o ministro Alexandre de Moraes atua supostamente em defesa da democracia. Ora, não há democracia sem liberdades individuais. Evidentemente, trata-se de uma conduta protegida pela garantia fundamental da liberdade de expressão. Isso não leva a absolutamente nada. Acresce-se que Braga Neto declarou em juízo que, eu nunca determinei nem coordenei nenhum tipo de ataque contra Freire Gomes, nem contra Batista Júnior, nem contra Garnier e nem contra ninguém. A respeito das manifestações populares de novembro e dezembro de 2022, bem assim no que diz respeito aos fatídicos eventos de 8 de janeiro de 2023, eu também vou me reportar às considerações já tecidas no meu voto relativo ao Jair Bolsonaro, pelo qual também afasto a pretensão executória neste ponto, quer dizer, nessas atitudes, em relação a Walter Braga Neto. Chega-se, então, ao cerne das acusações contra o réu Walter Braga Neto, quanto à sua participação em um plano para, nas palavras da Procuradoria-Geral da República, monitorar
e assassinar o relator da estação penal, o ministro Alexandre de Moraes. Mensagens enviadas em 12 de 11 de 2022 por Rafael Martins de Oliveira e por Hélio Ferreira Lima para o Correio Mauro Cid denotam que naquela data ambos estiveram presentes na residência do Hélio Braga Neto em Brasília, na quadra 112 Sul, Bloco B. Em seu depoimento, o Correio Mauro Cid afirmou que nessa reunião se discutiu novamente a necessidade de ações que mobilizassem as massas populares e gerassem caos social, permitindo assim que o presidente assinasse o estado de sítio ou algo semelhante, ou seja, provocar para determinar que, de alguma maneira, ele declarasse. O general Braga Neto, juntamente com os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, concordavam com a necessidade de ações que gerassem uma grande instabilidade e permitisse uma medida excepcional pelo presidente da República. Uma medida excepcional que impedisse a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Nessa reunião, conforme a peça acusatória, Braga Neto, os militares Kides Pretos, Rafael Martins de Oliveira, Hélio Ferreira Lima e Mauro Cid conceberam a operação clandestina batizada de Copa 2022. O Ministério Público reforça o caráter clandestino da reunião, considerando que Braga Neto não conhecia os coronéis Oliveira e Ferreira Lima, bem como estes não possuíam residência em Brasília. Braga Neto, segundo a prova dos autos, também foi o responsável por financiar a ação dos Kids Pretos, conforme declarou o colaborador e Correio Mauro Cid. 2 dias após a reunião, o coronel Oliveira entrou em contato com o colaborador solicitando dinheiro para realizar as operações que havia discutido com o general Braga Neto e o coronel Ferreira Lima na reunião do dia 12 de novembro de 2022. Alguns dias após, o coronel de Oliveira esteve em reunião com o colaborador, o general Braga Neto, no Palácio do Planalto ou da Alvorada, onde o general Braga Neto entregou o dinheiro que havia sido solicitado para a realização da operação. O dinheiro foi entregue, segundo as palavras do colaborador, numa sacola de vinho. O general Braga Neto afirmou à época que o dinheiro havia sido obtido junto ao pessoal do agronegócio. Então, dinheiro houve. O réu Braga Neto confirmou que Mauro Cid lhe solicitou o dinheiro, mas alegou ter imaginado tratar de necessidade financeira da campanha. Dizem, o general Cid veio atrás e perguntou, general, o PL pode conseguir algum recurso que nós estamos precisando? Na minha cabeça, tem alguma coisa a ver com campanha. Eu viro para ele, como está nos autos, e falo assim, procura o Azevedo, procura o tesoureiro, que era o Azevedo. Ele procurou o Azevedo, eu deixei com o Azevedo, porque eu não sabia o que era. O Azevedo veio mais tarde para mim e falou assim, general, o dinheiro que o Cid quer, está precisando, nós não temos amparo para dar. Então eu falei, então morre o assunto. E morreu o assunto. Eu não tinha, como eu disse ao senhor, prestando depoimento ao ministro Alexandre de Moraes, como eu disse ao senhor, contato com empresários eu não tenho. Então eu não pedi dinheiro para ninguém, não dei dinheiro nenhum para o Cid. 3 dias após a reunião em 15 de 12 de 2022, o planejamento começou a ser executado por meio do grupo Copa 2022 no aplicativo de mensagem Signal, no Signal. Uma exposição detalhada desses fatos consta do relatório final da Polícia Federal, relatório 454-6344-2024, as folhas 1753 e seguintes. Dados obtidos no material apreendido em poder de Rafael Martins de Oliveira, vulgo Japão, segundo a Polícia Federal, verbos, revelaram que militares Kids Pretos, integrantes do grupo criminoso, planejaram e executaram uma operação clandestina, empregando técnicas de forças especiais a partir de meados do mês de novembro de 2022, tendo como ápice o dia 15 de dezembro de 2022, data em que efetuariam a prisão e execução do ministro Alexandre de Moraes na cidade de Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de consumar o golpe de Estado.
Essas ações clandestinas receberam exatamente o codinome Copa 2022. Muito embora nem todos os integrantes do grupo Copa 2022 tenham sido identificados, a Polícia Federal afirmou que seriam pelo menos 6 pessoas, possivelmente todos os militares das Forças Especiais Kid Pretos. Dentre eles, o coronel Rafael Martins de Oliveira, que havia se reunido 3 dias antes na residência de Braga Neto. Os usuários foram acionados ao grupo Copa 2022 no aplicativo a que me referi, entre 2020 e 2031, do dia 15 de 12 de 2022. Às 20h33, a pessoa associada ao codinome Brasil informou que estaria posicionada no estacionamento em frente ao gibão Carne de Sol, estacionamento da troca da primeira vez. Às 20h53, o usuário Alemanha compartilhou no grupo uma notícia com a manchete assim: com placar apertado, STF adia a votação de orçamento secreto para segunda. Então, às 20h59, o usuário Alemanha disse: abortar. Às 9h17 do mesmo dia, Rafael de Oliveira e Mauro Cid fizeram uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Conforme expõe o relatório acostado aos autos, após a ação ser abortada, um membro do grupo nominado Gana troca mensagens em chat privado no aplicativo Signal com o Major Rafael de Oliveira e evidencia dificuldades para chegar até o ponto de encontro acordado com o grupo, ponto de resgate. Às 9h26, Gana comunicou a Rafael de Oliveira que estaria tendo dificuldades para achar um táxi. Rafael responde às 9h35, lamentando: esse é o tempo de exfiltração. A sequência de mensagens de Gana revela seu itinerário às 9h41, quando ele diz: andei até 306, às 9h59, quase chegando no Pátio Brasil, se não tiver no shopping, ou seja, é táxi no shopping, aí eu desisto. Às 22 horas, estou na 302, às 22h07, desisto, irmão. Como se nota, os coautores em unidade de desígnio se posicionaram em diferentes locais da Asa Sul, em Brasília, comunicando-se em jargão militar com vistas à consecução de uma missão clandestina. Às 22 horas, estou na 302, às 22h07. Às 9h17, no aplicativo a que me referi, entre 2020 e 2031, do dia 15 de 12 de 2022. Às 20h33, a pessoa associada ao codinome Brasil informou que estaria posicionada no estacionamento em frente ao gibão Carne de Sol, estacionamento da troca da primeira vez. Às 20h53, o usuário Alemanha compartilhou no grupo uma notícia com a manchete assim: com placar apertado, STF adia a votação de orçamento secreto para segunda. Então, às 20h59, o usuário Alemanha disse: abortar. Às 9h17 do mesmo dia, Rafael de Oliveira e Mauro Cid fizeram uma chamada de vídeo pelo WhatsApp. Conforme expõe o relatório acostado aos autos, após a ação ser abortada, um membro do grupo nominado Gana troca mensagens em chat privado no aplicativo Signal com o Major Rafael de Oliveira e evidencia dificuldades para chegar até o ponto de encontro acordado com o grupo, ponto de resgate. Às 9h26, Gana comunicou a Rafael de Oliveira que estaria tendo dificuldades para achar um táxi. Rafael responde às 9h35, lamentando: esse é o tempo de exfiltração. Vamos aqui para mais uma nova notícia aqui para vocês. Eduardo Bolsonaro elogia Tarcísio depois de falar contra Morales e defesa da anistia. O deputado evita polêmica, vê discurso como sinal positivo e alega que definição sobre 2026 será de Jair Bolsonaro.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro elogiou, nesta segunda-feira, o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante o ato do 7 de setembro na Avenida Paulista. Em entrevista ao Poder 360, o parlamentar afirmou que o governo foi muito feliz. Endureceu o tom contra o ministro Alexandre Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do STF, e cobrar o Congresso a votação de sua anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer. Eu tenho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas por anistia. E acho que nesse momento isso é principal, afirmou Eduardo. Evita contra as polêmicas sobre uma possível candidatura do governo a presidente. Fala do deputado é um recuo em relação ao governo paulista. Em agosto, Jair Bolsonaro chegou no repreender publicamente o fio das críticas que venha fazer a Tarcísio, e quem enquadrava imaturo nesse aspecto. Segundo o ex-presidente, a escolha sobre o sucesso natural do grupo político será feita no momento adequado, caso sua inegibilidade seja mantida. Questionada sobre eventual apoio ao Tarcísio em 2026, Eduardo afirmou que o assunto da eleição não é para agora e que o próprio Jair Bolsonaro decidiu sobre o futuro da direita do Brasil. O parlamentar externou, enquanto que ele e o governador consideravam Bolsonaro o nome natural do grupo político. Muito obrigado por ter chegado aqui até o final. Já se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o like que ajuda nós demais aqui para subir o nosso conteúdo. Já deixa seu comentário aqui, já comenta de que cidade você é, o que achou do vídeo, que eu vou dar um like no comentário de vocês e vou comentar também. Muito obrigado, até o próximo vídeo.